Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a medida provisória número 936/2020. Essa medida provisória que tem por finalidade trazer, um fôlego necessário à nossa economia, trazendo alguns benefícios trabalhistas para a classe trabalhadora e também para os empregadores. O objetivo desse vídeo não é falar sobre todos os aspectos da medida provisória, mas sim dos aspectos mais relevantes. Entretanto, se você quiser ter acesso ao integral teor dessa medida, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só acessar, tá bom? Eu começo falando sobre os dois mais importantes aspectos, que são a redução da jornada de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho. Como funciona isso? Para os empregados que recebem até 3 salários mínimos, a redução da jornada de trabalho é escalonada em 3 percentuais: 25%, 50% e 70%. Redução da jornada de trabalho significa redução de salário também. Por quê? Porque o seu tempo à disposição do empregador é reduzido, portanto, a contraprestação, que você chama de salário, também deve ser reduzida. Então, a título de exemplo, você tem 50% da jornada de trabalho reduzido, automaticamente 50% do seu salário também é reduzido. Essa outra diferença que fica, os outros 50% que você não vai receber de salário, o governo entra com um benefício para você, só que não é o valor integral do seu salário. O governo vai olhar quanto você receberia a título de seguro-desemprego se demitido fosse por razões evidentes, diferentes de justa causa, e vai colocar esse 50% em cima disso. Simples. De um lado a empresa pagando 50% do seu salário, do outro lado o governo pagando 50% do seu seguro-desemprego que você faria jus. Importante lembrar, tanto para a redução da jornada de trabalho quanto para a suspensão do contrato de trabalho, em ambos os casos o valor de referência é o do seguro-desemprego, mas você não está dando entrada no benefício do seguro-desemprego. Isso significa dizer que no futuro, superado os efeitos da medida provisória, se você vier a ser demitido, você fará jus aos benefícios tal qual a lei hoje já o prevê. Então não é uma antecipação de benefício, tá? É importante deixar claro que é uma referência, né? É um valor de referência para o governo pagar a diferença, né, da sua redução da jornada de trabalho, ou, como eu vou falar agora, a suspensão do contrato de trabalho. Como é que funciona isso? Se o seu empregador ele suspender o contrato de trabalho, você não está trabalhando. Você não tem o contrato extinto, mas não está lá trabalhando e, portanto, não faz jus a receber a contraprestação que você chama de salário. Nesse caso, o governo entra com o pagamento do valor pertinente ao seguro-desemprego que você teria se demitido fosse. Então é simples. Em se falando de suspensão do contrato de trabalho, o empregador não paga o seu salário e você recebe um valor que seria o equivalente ao seguro-desemprego se você fosse demitido com as métricas que hoje a lei prevê. Importante lembrar que os benefícios eles permanecem inalterados, então você continua aí com o auxílio odontológico, auxílio médico, né? E há algumas questões discutíveis nessa medida provisória. Por quê? Porque ela não é clara com relação à suspensão do contrato de trabalho se o empregado vai receber o auxílio alimentação. Alguns dizem, não está trabalhando, não tem que receber. Outros dizem, a redução é só de salário, não do benefício. Mas isso é uma questão que deve ser tratada, né, mais para frente, como a gente provavelmente vai ver isso sendo discutido. Não obstante, a antecipação de 13º quando o funcionário sai de férias também não está muito claro no texto da medida provisória. Então, ainda há algumas divergências que poderão ser esclarecidas futuramente. Importante lembrar, as mamães que estão no gozo de licença maternidade ou na estabilidade durante a gestação, nada muda. Para quem está gestante ou quem está na licença maternidade, nada muda, tudo continua igual. O que acontece é, encerrado o período de licença maternidade, em retornando às atividades, a mãe poderá ter o contrato suspenso ou com a jornada reduzida, dependendo do caso que a empresa vier a aderir, e aí ela entra nas mesmas regras, tá bom? Outro ponto importante, o texto inicial da medida provisória não fala, né, que em se tratando, né, da redução da jornada de trabalho, o empregado ele precisa validar com o sindicato. Então a medida provisória ela trouxe a liberalidade da empresa e o empregado discutirem isso e pactuarem isso por si sós.
porém o nosso Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, entendeu que isso tem que ser validado pelo sindicato, está em discussão lá no Supremo ainda, né? Mas entende que precisa ser condicionada à validação do sindicato para poder produzir os efeitos devidos disso, tá bom? Então, eu vim trazer aqui para vocês os aspectos mais relevantes aqui da nossa MP, né, que vem necessariamente trazer um fôlego e bem-vindo aí para todos os envolvidos na relação de trabalho CLTista, né, sob a égide da CLT, e uma mensagem que é muito importante deixar, pelo menos no meu entendimento, a todos os empregados do Brasil, e eu me ponho nessa categoria, porque eu também sou empregado, é que neste momento, seja de redução de jornada de trabalho, ou seja de suspensão do contrato de trabalho, invariavelmente você vai ter mais tempo, né? Esse tempo que você vai ter de sobra, aproveite para investir em conhecimento, em capacitação. Ou seja, busque conhecimento, busque fazer cursos, busque fazer graduações ou pós-graduações, para que você esteja competitivo no mercado de trabalho, para que você tenha empregabilidade. É fato que este cenário de crise vai trazer consequências nefastas, tanto para a nossa economia, quanto para o emprego no Brasil. E sobreviverão os profissionais que estiverem mais bem capacitados e com o maior índice de empregabilidade. Daí a importância de você aproveitar esse tempo para investir em você mesmo e na sua carreira, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Pela sua atenção, muito obrigado. E não se esqueça de se cuidar, tá bom? Lave sempre as suas mãos, higienize com frequência e cuide da sua família. Obrigado e até o próximo vídeo.